Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais um estudo da primeira carta de Pedro. E hoje nós teremos o estudo 2. Neste vídeo você vai receber o estudo 2. Já recebemos o primeiro estudo, onde nós tivemos algumas lições. E hoje teremos mais algumas lições também importantes para nós. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado por esse estudo. Abençoa a cada uma das pessoas que estarão tendo acesso a esta informação, a este estudo, mas esperamos que o Senhor fale ao coração de toda a igreja e de todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo. E então nós te agradecemos por tudo e que o Senhor esclareça em nosso coração as nossas dúvidas, tudo aquilo que ficar, que para nós talvez não fique tão claro, mas o Senhor traga a iluminação do seu Espírito Santo para que possamos entender a sua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, neste estudo, no segundo estudo da primeira carta de Pedro, nós iremos aprender aqui sobre esperança. Este é o tema de hoje, vivendo a esperança. Eu peço a você, por gentileza, que você abra sua Bíblia aí no texto de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. É o que nós vamos fazer a leitura. Tá? Então, eu creio que você já está com a sua Bíblia aberta. No carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Vou ler na versão NVI, diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Assim diz a palavra do Senhor. Então, na semana passada, no nosso culto presencial, nós apresentamos para os nossos irmãos e também no vídeo 1, sobre a introdução da primeira carta de Pedro. E aprendemos duas lições. Aprendemos sobre eleição e aprendemos que nós somos forasteiros, peregrinos nessa terra. Mas neste texto, na continuidade do capítulo 1, teremos algumas lições a mais aqui para o nosso coração. Serão 5 lições muito boas aqui para você, para o seu coração. Então vamos lá ao estudo. Então temos aqui um texto que fala muito sobre esperança, e nós aprendemos no estudo 1 de que este grupo de pessoas que estavam sendo perseguidas, cristãos que estavam refugiados em outro país, estavam na Turquia, na Capadócia, Bitínia, Ásia Menor, era lá nesse local que eles estavam, a atual Turquia. E eles viviam perseguição, e por isso eles precisavam de esperança. Por isso Pedro vem falando sobre esperança, mas ele fala de uma esperança viva. Nós já aprendemos como igreja, e se você ainda não tem esse conhecimento, entenda que a esperança que a palavra de Deus nos fala, ela está sendo apresentada como uma certeza. Nossa esperança é uma certeza. É a certeza de que algo bom vai acontecer. Então entenda que quando falamos de esperança, estamos falando sobre certeza de que algo bom vai acontecer. No nosso caso aqui, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é uma pessoa, é Jesus. Esperança é quando você confiar plenamente no Senhor Jesus. Isto é importante. E o crente, ele precisa ter certeza da sua salvação. Então é interessante nós falarmos sobre essa questão da esperança,
justamente porque aqueles crentes precisavam muito da esperança, e Pedro vem falando sobre essa esperança viva, e a esperança viva é muito importante para todos nós, principalmente nos momentos de dificuldade. O objetivo de Pedro era encorajar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo ali. E aqui o texto nos traz algumas lições, algumas verdades que nós precisaremos caminhar juntos aqui. A primeira verdade que o texto nos apresenta, a primeira lição, é de que temos uma esperança viva. Temos uma esperança viva, assim como diz o versículo 3. E o texto do versículo 3 fala: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesta parte B do texto, ele fala sobre regeneração. Então, ele está citando aqui que todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles foram regenerados. E o que é ser regenerado? É nascer de novo, é um novo nascimento espiritual, assim como diz o texto de João, capítulo 3, versículo 5, onde Jesus diz, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O texto está falando sobre nascer de novo. É um novo nascimento espiritual. E o Senhor, ele nos aceita como filhos, e quando ele nos aceita como filhos, ele nos gera, nós somos gerados novamente para nos tornar filhos de Deus, e é uma geração espiritual, tá? É um nascimento, um novo nascimento espiritual. Então guarde essa palavra no seu coração quando você ouvir a palavra regeneração. Quando você aceita Jesus, você foi regenerado, você tem um novo nascimento, um nascimento espiritual. E a base desta esperança que ele está falando aqui, ele fala que foram regenerados para a viva esperança. E esta viva esperança, ela tem uma base. Para que você tenha esta certeza, para que você confie plenamente, você precisa ter um fundamento, você precisa ter uma base. A sua esperança precisa ser baseada em algo. Então, a nossa esperança da salvação, a esperança viva que a palavra de Deus nos fala, a base dessa esperança é a ressurreição de Jesus Cristo, assim como diz o texto da palavra no versículo 3. Regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isto porque nós temos esta esperança, nós temos esta confiança, porque Jesus, ele veio até esta terra. Ele nasceu como ser humano, ele cresceu, ele morreu na cruz do Calvário por nós, mas ele ressuscitou. E por conta dessa sua ressurreição, é que nós temos esse fundamento da nossa esperança. É uma viva esperança, porque tem esta base. A base é a ressurreição de Jesus. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, você pode ir anotando os textos aí, para que depois você possa conferir os textos e aprender mais. E o texto de 1 Coríntios 15, versículo 16 até o 19, diz assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então Paulo aqui em Coríntios, ele apresenta aqui também essa questão do fundamento da nossa esperança. O fundamento é a ressurreição de Jesus. Por isso nós podemos crer. Por isso nós temos essa confiança, essa certeza, porque a nossa base é a ressurreição de Jesus. Esta é a esperança viva. O segundo ensinamento para nós, a segunda lição, a segunda verdade, é de que nós temos uma herança preciosa. Guarda essa palavra no seu coração. Herança preciosa. Você tem uma herança, você que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você tem uma herança preciosa, diz aqui o versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. O texto fala a respeito de uma herança que está preparada para nós, uma herança preciosa. Por que ela é preciosa? O texto nos ensina que esta herança, ela não pode perecer, ela não perece, ou seja, ela não estraga, ela é eterna, ela não acaba, por isso ela não perece.
texto também fala que ela também não poderá macular-se, ou seja, ela é pura, ela não tem mancha, ela não tem sujeira, ela não tem impureza, ela é pura. E ela também não poderá, jamais poderá perder o seu valor, ou seja, ela nunca vai ser desvalorizada, ela sempre vai ter um valor enorme, ela é preciosa, nunca perderá o valor. Então, por mais que nesta terra você tenha riquezas materiais, entenda que a maior herança é a que o Senhor preparou para aqueles que já aceitaram o aceitaram como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, guarde no seu coração essa palavra, a herança preciosa, ela não estraga, ela não perece, ela não mancha, não. Ela nunca perderá o seu valor, porque ela é preciosa, ela é eterna. Então, se apegue aí com Deus, porque Ele tem uma grande herança para nós, preciosa. Terceira lição, nós somos guardados pelo Senhor. Que palavra maravilhosa o Senhor deixa aqui. Diz o versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. É o que diz o texto, versículo 5. Então, todos aqueles que têm um compromisso com Cristo, todos aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, entenda de que você é protegido pelo poder de Deus, uma proteção sobrenatural. Nós somos guardados pelo Senhor, a palavra nos afirma. A quinta lição, a quinta verdade do texto aqui para nós, que vivemos a esperança no meio das provações. Lembre-se que o contexto de que Pedro escreveu era um contexto em que ele escrevia para pessoas que estavam sendo perseguidas, estavam passando por tribulações, provações, muitas dificuldades, aflições em suas vidas. Então, o texto fala sobre esperança. Pedro deixa bem claro sobre a esperança viva, isto porque no momento que nós passamos também por dificuldades, nós precisamos dessa esperança. A esperança vai nos fortalecer no momento de sofrimento, no momento de provação, no momento de tribulação. Diz o versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então o texto deixa bem claro que o crente passa por provação, mas essa provação, como diz o texto, é por um pouco de tempo, ou seja, ela é passageira, ela não é eterna, ela vai passar. Então, neste momento em que muitos estão sofrendo, passando por dificuldades, entenda que ela vai passar e que é normal todos nós passarmos por dificuldades, aflições, tribulações, provações, tudo isso nós podemos passar. Mas neste momento entenda que as provações elas são pedagógicas, ou seja, o Senhor ele usa as provações para que possamos aprender, para nos ensinar muitas lições. E o texto ele fala que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mas que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o texto aqui nos ensina de que o Senhor, ele age como se fosse um ourives. O ourives é aquele profissional que lida com o ouro. E o ourives, ele tira as impurezas do ouro através do fogo. Ele derrete o ouro e ele vai tirando toda a impureza que possa ter neste ouro, até que a sua imagem seja refletida no ouro, ele consiga ver o próprio rosto no ouro. É mais ou menos isso que o Senhor faz conosco também. O Senhor ele permite que possamos passar por tribulações, provações e tantas situações difíceis, mas para que possamos aprender. As provações elas são pedagógicas. E o Senhor, assim como o ourives, ele usa o fogo para purificar o ouro, também nós passaremos talvez por algumas dificuldades, mas entenda que é para que possamos aprender. E o Senhor quer olhar para nós e ver a sua imagem refletida em nós. Este é o objetivo de Deus através das provações. Então, esta palavra é muito preciosa. E a última lição para nós é que a esperança ela aumenta a nossa confiança em Deus. Então entenda, diz o versículo 8 e 9, está dizendo aqui está dizendo assim o texto: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, a nossa fé não deve ser por aquilo que nós podemos ver.
mas precisa ser naquilo que nós confiamos plenamente, que o Senhor está cuidando de nós, e nós precisamos amar o Senhor, mesmo que nós não possamos não estar ouvindo o Senhor, nem vendo, mesmo que Ele esteja em silêncio. Aprenda a confiar no Senhor e amá-lo. Isto é fé, você confiar no Senhor, independente se você está vendo ou não. Então, guarde essa palavra no seu coração. Para encerrar, queridos, eu tenho aqui a história de um grupo de cristãos que estavam durante a Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna desmoronou ali a entrada da caverna. Eles ficaram alguns dias dentro daquela caverna, no escuro, com frio, com fome, com sede, mas passaram muito sofrimento. Mas durante esse período tentaram resgatar aqueles que estavam ali presos dentro da caverna, e quando conseguiram resgatá-los, encontraram escrito lá dentro da caverna a seguinte frase. Eles escreveram dentro da caverna: creio no sol mesmo que ele não brilhe, creio em Deus mesmo que esteja em silêncio, creio no amor mesmo que ele esteja oculto. Guarde essa palavra no seu coração e aprenda estas lições com o Senhor. Tenha no seu coração a esperança viva, e esta esperança irá te ajudar a passar pelos seus sofrimentos, suas lutas, dificuldades. Confie no Senhor Jesus, porque Ele tem uma grande herança para todos nós. Deus abençoe sua vida, sua família, e que você possa aprender e continue acompanhando os próximos estudos da primeira carta de Pedro. Deus abençoe você. Seja uma bênção na vida de alguém também. Isso é muito importante. Até mais.